Oi gente, tudo? Hoje então eu vou fazer um pão que vocês me pediram bastante, que é o challah bread, que é o pão judaico. Ele é um dos meus pães favoritos, porque além de ser super gostoso, né, ele tem um toquezinho de manteiga, aquele sovadinho, ele é muito fácil de fazer. A parte de fazer a trança ali requer um pouco de prática, né, mas uma vez que pega ali, é só assistir ao vídeo e ficar fazendo, pode praticar com tecido, enfim. Mas ele é um pão que eu cresci comendo esse pão. A minha avó, né, eu sou de origem judaica, parte de mim, né, é de origem judaica, e a minha avó fazia esse pão direto, né, e eu lembro, assim, eu ficava em frente ao forno esperando o pão sair quentinho para comer com manteiga, e ela dizia, vai te dar dor de barriga, vai te dar dor de barriga, que desce, né, o prazer de comer um pão quentinho com manteiga vale qualquer dor de barriga. E, enfim, eu vou ensinar a receita aqui, ela é fácil de fazer, a gente vai fazer à mão para vocês verem, né, que é possível de fazer à mão, não é uma massa muito densa, então não judia muito, né, das articulações. E ele é um pão que vocês podem usar para fazer French toast, fazer pudim, que eles chamam aqui, que é tipo de um pudim, né, de pão, comer purinho também. Eu vou ensinar a fazer ricota e chimia de ovo também para comer com pão, tá? Então vamos começar. Já separei meus ingredientes ali, vou mostrar pra vocês direitinho. E é isso. Na verdade, eu conheci esse pão pelo nome challah bread, pão judaico aqui nos Estados Unidos, né? Eu não sabia que tinha esse nome. Pra mim era simplesmente pão caseiro, pão sovado, né? Da minha avó. Espero que vocês gostem, já me pediram bastante, né? E vamos lá, vamos começar. Então tá, o primeiro passo que eu acho crucial, assim, sabe, tem gente que, às vezes eu não misturo, compro fermento novinho, eu não faço isso, eu misturo direto, tá? Mas quando a gente tem um fermento que já está mais velhinho, é sempre bom começar com ele, no leite ou na água com um pouquinho de açúcar, para ver se ele está vivo, porque não adianta, né, fazer um pão e o fermento estar morto e vai saber só no final quando não cresce, né? Então acho esse passo bem importante. Então aqui eu misturei meu fermento com leite, um pouquinho de açúcar, vou deixar fermentar para ter certeza que está vivo, que está ativo. E agora vou medir a minha farinha. Então assim, ó, como eu disse, esse é um pão estilo caseiro, né, que vai adicionando farinha, vai notando se precisa de mais farinha ou menos farinha, né. Nós vamos começar com 3 xícaras de farinha, até porque depende se houver umidade no ar, aí precisa-se menos líquidos, né, mais farinha. Se não houver muita umidade no ar, aí é menos farinha. Então é sempre bom começar com 3, com menos farinha e ir adicionando, né, à medida que for necessário. Então, niveladas, né? Tá. Esse meu medidor é de meia xícara, porque de uma xícara não cabe aqui. Então, eu vou colocar aqui 6 vezes. Então, aqui 1/3 de uma xícara de açúcar branco. Usaremos 3 ovos e uma gema, tá? Então, aqui, ó. A gema é emulsificante natural, ela deixa pães mais macios, mais gordinhos. Aqui está bem frio. Eu amo frio.
bem gostoso. A parte ruim é que demora mais para o pão crescer, né? Mas fora isso, ok? E uma gema. O nosso fermento está pronto, ó, imediatamente ele já criou a espuminha. Bem ativo, bem lindo. Claro, eu comprei agora esse fermento. Então, simplesmente coloca ali. Eu gosto de usar a espátula para tirar tudo, o máximo que eu puder. Aqui eu tenho a minha manteiga, podem usar banho de porco, também fica muito bom com banho de porco. Não recomendo margarina, porque é artificial, né? Não tem nenhum benefício pra gente em questão de sabor, de saúde. A manteiga, essa aqui eu comprei um tablete com sal e um sem sal. Eu vou usar com sal aqui, porque eu já usei a sem sal para fazer croissant. Aí não precisa acrescentar sal na massa, tá? Se tiver manteiga com sal. Se for sem sal, acrescenta uma colher de chá de sal. A manteiga tem que estar macia. Dá uma quebrada nela. Eu acho um processo bem terapêutico. Então é isso. Aí eu começo com uma colher de pau, envolver todos os ingredientes, e depois a gente vai sovar na mesa. Ok, como aqui já tá mais sequinho, eu vou usar as mãos para sovar e colocar na bancada. Peguem uma parte assim mais úmida para pegar essa farinha que tem aqui nos lados. O cheirinho da manteiga tá muito bom. Manteiga com fermento. Nossa, uma delícia. Então aqui vai simplesmente incorporando todos os ingredientes, tá? Aqui não tem mistério, quem já fez pão sabe como que é. Ok, a minha massa virou uma bola, agora eu vou colocar na bancada para sovar. Vou colocar agora um pouquinho de farinha, porque ela precisa de mais um pouquinho, olha, ela tá bem gordurosa, quase uma massa para brioche. E sovar.
Agora a gente vai deixar ela descansar ali por um tempinho, né? Uns 15 minutos mais ou menos, depois a gente vai sovar mais. Enquanto o meu pão tá descansando ali um pouquinho, eu vou sovar mais um pouco, a gente vai fazer nossa ricota, começar o processo. Aqui eu estou usando 2 litros de leite integral. Se vocês conseguirem leite direto de um produtor, melhor ainda, né? Porque daí ele é cru, ele tem mais gordura, ele não tem nenhum processo químico, né, no leite. E a ricota fica muito melhor. Aqui se chama curds, que é essa separação, né, que cria um... Enfim, quando coloca algo acídico, tem a separação da proteína e tudo mais. E quando o leite é cru, esses curds ficam maiores. Eu não achei aqui, não consegui. Até tem um lugar, mas era meio longe. E vocês podem usar aqui. Vocês podem usar vinagre de maçã. Eu vou usar o vinagre de maçã com um pouquinho de limão. Eu não tenho limão fresco, mas esse aqui é limão puro, suco de limão puro, siciliano. No sul tem o bergamota, eu usava muito bergamota, adoro nosso limão bergamota. Então vocês podem usar qualquer tipo de limão, o vinagre branco, o vinagre de maçã. Essa receita é típica romana, antiga mesmo, como eles faziam, é o leite e eles usavam o suco de limão, principalmente o siciliano. Então aqui a gente não vai deixar o leite ferver, ele vai esquentar e quando começarem a surgir bolinhas ao redor ali e começar a criar a fumacinha, é quando a gente deve acrescentar o vinagre ou o suco de limão. Ok, o meu leite aqui tá pronto. Se vocês virem, ali na beiradinha tem bolhas. E se baixarmos, dá pra ver o vapor. Não sei se dá pra ver no vídeo, mas enfim, E colocando o dedo, é tolerável. É quente, mas é tolerável, tá? De colocar assim. Então agora eu vou baixar um pouco a temperatura aqui. E a quantidade de líquido que a gente vai adicionar, de limão ou vinagre, depende. A gente quer que talhe, tá? Talhe o leite. Então, a gente começa aos poucos e espalha pelo leite. Então, coloca um pouco, meio bastante. Ali o meu alarme pro pão. A gente vai mexendo lentamente. Aqui ainda não talhou, agora eu vou colocar um pouquinho de suco de limão, que eu gosto da complexidade de sabores. Ali, ó, já começou a talhar. Então agora eu quero ver se vai talhar completamente. Distribuir o suco. E nós vamos querer um aspecto meio esverdeado, que é o soro do leite, quando houver a separação. Então aqui está vendo a separação. Podem ver a cor ali do líquido, meio esverdeado, meio amarelado. E é isso, prontinho. Já separou nossa ricota, agora desliga e deixa aqui, até esfriar pra gente coar. Agora a gente vai continuar solvando. A massa fica mais macia. Desenvolver um pouco o glúten, então é só sovar mais. A gente vai sovar para mais ou menos uns 5 minutos aqui, até menos. Ok, terminei de sovar. Agora vou deixar a massa crescer até dobrar de volume. Cobrir com plástico e um paninho.
Vamos fazer agora então a nossa chimia de ovo e super fácil de fazer, né? Para cada ovo, basicamente, são 4 colheres de sopa de açúcar. Pode ser o refinado ou o cristal. Eu estou usando 3 ovos, então vou usar 12 colheres de sopa de açúcar. Então, ali, colheres, nossa, essas de casa mesmo, porque era assim que as nossas avós faziam, né? Podem ver ali que eu não encho demais a minha colher, né? Não precisa ficar aquele morrinho na colher. Então, são 12 colheres e a gente vai bater com garfo até ficar o açúcar bem diluído ali, né? E ficar um cremezinho. Agora, em uma panela, uma frigideira, um fogo médio, a gente vai acrescentar um pouquinho de azeite neutro. Eu estou usando azeite ou óleo vegetal de milho. Distribui bem o azeite. Não precisa esperar esquentar, tá? Coloca ali então os ovos e o açúcar. E para mexer tem que ser uma colher assim, né, de metal e tal, porque é justamente como era feito assim, né, pelos nossos avós. Então aqui vai simplesmente abrindo, puxando, mexendo, abrindo, puxando, mexendo. E vai dar uma consistência quase que de brigadeiro, né? Quando começa a ter aquela separação no fundo da panela ou da frigideira. E o sabor, ele é muito parecido com os docinhos portugueses, que levam muitas gemas, muitos ovos, muito açúcar mesmo. Quando eu estive em Portugal, da última vez em Lisboa, fui a vários lugares e comprei vários docinhos portugueses. A maioria tinha gema e muito açúcar. Então, para mim, foi até doce demais, assim, né? Enfim, fica mexendo ali, né? Vai começar a cozinhar esse cremezinho, digamos assim. E nas tardes a minha avó fazia isso, né? Eu sinto falta disso, acho que hoje quase não se tem. Às 3 horas da tarde, pontualmente, minha avó materna, as duas eram completamente pontuais, mas era 3 horas, ela gritava, Thierry, café! E ela sempre tinha feito alguma coisa bem caseirinha, né? E ela fazia só um tipo de pão. Então a gente comia esse pão, ou com chimia de goiaba, que meu avô fazia, manteiga com chimia de goiaba, uma outra chimia. E quando ela fazia essa chimia de ovo aqui pra mim, era assim, uma das minhas favoritas. Então vemos que já está engrossando e esse movimento é sempre importante, tá? Pegarem ao redor da panela ou da frigideira no centro, até fazer um movimento 8, que é bem comum na culinária francesa. Fazer círculos menores, mas aqui a gente tem que mexer um pouco mais rapidamente, porque agora aqui realmente ele está virando um creme. Eu decidi colocar um pedacinho de manteiga, porque a manteiga ajuda a manter esse creme mais cremoso, a não cristalizar tanto, né, o açúcar.
E sem falar no sabor da manteiga, né? Que sempre é muito bem-vindo em todos os pratos. Então, se vocês quiserem, completamente opcional, mas eu recomendo. Vamos mexer um pouquinho a nossa ricota para ajudar, né, o soro a descer. E aqui também, se quiserem colocar sal nessa hora, podem colocar ou podem colocar depois. O pão então dobrou de volume e agora nós vamos colocá-lo na bancada, baixar um pouquinho e dividir em 6 partes iguais. Não precisa colocar farinha na mesa, tá? Porque é uma massa bem amanteigada, então a gente não precisa de farinha. A gente tem que ter uma certa aderência também na hora de enrolar as partezinhas do pão, da massa. Aqui eu estou ajeitando a massa para deixar ela num retângulo para ficar mais fácil de dividir em partes iguais, né? E já fica mais compridinha, mais fácil para abrir depois também. O comprimento desses rolinhos deve ser mais ou menos uns 48 centímetros. Para mim deu uns 48 aqui, tá? Então, mais ou menos esse comprimento. Então, repete com os outros, aperta um pouco para tirar qualquer ar que tenha dentro da massa. E vai apertando. E abrindo as mãos para os lados. É isso que vai fazer com que a massa fique comprida e a gente não rasgue a massa. Vamos dividir então ali, né, organizar, e nós vamos conectar as pontinhas primeiro.
Então ali agora nós temos 6 a 6 partes, a gente vai dividir em 3 partes. 2 partes para o lado esquerdo, 2 partes para o lado direito, e tem essas 2 partes do meio. Então agora é assim, a gente sempre tem que ter 2 partes dos lados opostos para lá, para os lados, né? Então ali eu puxei a direita para a esquerda para a direita. Agora aquele que está lá em cima, que foi o primeiro que foi para o lado, ela vai vir no meio, exatamente no meio. Aí agora o lado oposto, direito, vai lá para cima para ter as 2 perninhas lá em cima. Então agora quem está em cima vem para o meio, tipo um macramê. E assim segue, tá? Quem está lá em cima vem para o meio, aí cria mais uma perninha, sempre tem que ter 2 perninhas. Agora, de novo, aquela outra que está lá em cima vem para o meio. E assim segue, gente. Sempre 2 perninhas, a que está em cima vai para o meio. Aqui a gente vai passar um ovinho batido com mais ou menos uma colher de sopa de água. Então passe gentilmente com um pincel para confeitaria, né, com cerdas macias. E passem bem em todos os cantos do pão, para ele ficar bem dourado, bem bonito. Eu coloquei por cima sementinhas de gergelim, que são opcionais, tá? Mas eu acho que elas dão um charme muito especial ao pão.